Conexão Ciência. Você conhece os mamíferos que habitam a Mata das Araucárias? No episódio de hoje, vamos conversar com a Beatriz Duarte de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, uma das pesquisadoras que desenvolveu o Guia da Mastofauna da Mata das Araucárias, um material que aproxima ciência, educação e conservação da biodiversidade. Vamos descobrir como surgiu o guia, qual a importância dessa fauna e como esses materiais contribuem para o aprendizado de crianças e adolescentes. Olá, Beatriz, pode se apresentar? Olá, eu me chamo Beatriz, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, onde eu fui orientada pelo professor Fernando e pela Maria durante a elaboração da minha monografia e do meu TCC. Atualmente eu sou mestranda em Ensino de Biologia pelo programa ProfBio, também pela UFPR. E partindo para o seu projeto, o que é o Guia da Mastofauna da Mata das Araucárias? O Guia da Mastofauna da Mata das Araucárias é um material paradidático em formato de livro físico e digital. Por ser um material paradidático, o intuito dele é que ele seja utilizado como um recurso pedagógico de apoio complementar ou de aprofundamento aos conteúdos oficiais. Quando nós tratamos de mastofauna, a gente está referindo aos mamíferos presentes ali na Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias, ela é uma vegetação característica da Mata Atlântica e atualmente ela se concentra principalmente entre o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. Como surgiu a ideia de transformar esse tema em um guia ilustrado voltado para a educação ambiental? A ideia de transformar esse tema em um guia ilustrado surgiu do meu próprio desejo em ter um recurso, em ter um material para trabalhar com os meus alunos sobre esse tema. Porque eu observei que, ao longo de muitas aulas sobre ecossistemas, biodiversidades e zoologia, os materiais disponíveis para os professores, a maioria deles vem com exemplos de espécies exóticas que não pertencem ao Brasil. Então, sentindo essa necessidade em ter um material que valorizasse a fauna paranaense, o guia ele foi elaborado para que os nossos estudantes conheçam os próprios animais que pertencem ao estado onde eles moram. Beatriz, você pode contar pra gente como foi a produção desse material? Para a produção do material, inicialmente nós fizemos uma extensa revisão na literatura para listar e compreender de fato quais espécies atualmente se encontram na Mata das Araucárias paranaense. Após essa extensa revisão da literatura, nós já partimos para o desenvolvimento do guia em formato digital. Então, nós utilizamos uma plataforma de edição gratuita chamada Canva e nós então organizamos o guia ao longo de todas as ordens de mamíferos presentes na Mata das Araucárias paranaense. E então, nós fizemos uma extensa busca por fotos desses animais, imagens reais, e então descrevemos as suas principais características, todas elas fundamentadas pela literatura. Durante a elaboração do projeto, qual foi o maior desafio? Selecionar as espécies, adaptar a linguagem ou transformar conteúdos científicos em algo acessível para os estudantes? Para mim, o maior desafio durante a construção foi transformar os conteúdos científicos em algo acessível para os estudantes. Porque como nós já concluímos a graduação, muitos termos complexos já fazem parte do nosso vocabulário e a gente não percebe, muitas vezes, o quão específicos eles são. Então, a gente teve que tomar muito cuidado em relação a isso, porque também é uma preocupação expor todos esses termos sem simplificá-los demais. Então, por exemplo, eu lembro que quando nós estávamos escrevendo sobre os gambás, um hábito que eles apresentam é a tanatose, que é se fingir de morto quando eles se sentem ameaçados ou estão em grande estresse. Então a gente pensou, será que a gente vai colocar esse termo? Então a gente refletiu e falou sim, vamos colocar, vamos explicar do que se trata, porque esse é um dos objetivos do guia, que o aluno, o estudante, quem quer que seja que está lendo, ele aumente o seu vocabulário científico de forma sutil, de forma suave. O guia usa imagens de ciência cidadã, como registros do iNaturalist. O que isso representa para vocês em termos de participação pública na ciência? Com
Com a elaboração do guia, a gente pode comprovar quão importante é a ciência cidadã para a ciência. Assim, na minha percepção, seria impossível desenvolver esse material se não fosse as imagens desenvolvidas pela plataforma de ciência cidadã que a gente utilizou. Porque não apenas as ilustrações são utilizadas, mas também a localização das espécies. Porque em algumas situações a gente não encontra registros oficiais na literatura científica da ocorrência de algumas espécies em determinadas cidades. Mas a ciência cidadã, com as fotografias, elas vão lá e comprovam que esses animais ainda resistem a determinadas áreas. Beatriz, o projeto não ficou só no papel, certo? Ele também foi aplicado em atividades com estudantes. Você pode falar mais sobre isso? O que mudou quando os alunos puderam vivenciar esse conteúdo de forma prática e interativa? Como parte do nosso projeto de TCC, nós fomos até o Colégio Estadual Ângelo Volpato e realizamos uma atividade de estações com os estudantes da escola. Assim, em parceria também com o Museu do Campão da Embuia, nós emprestamos alguns exemplares que representassem cada ordem de mamífero que foi abordada no guia e levamos para os estudantes para que eles pudessem olhar, tirar dúvidas e também nós os apresentamos e expomos algumas de suas características. Em primeiro instante, os alunos ficaram fascinados ali, ficaram super curiosos, amaram a experiência e eles interagiram muito, realizando várias perguntas. E também foi muito interessante que, ao longo das nossas explicações, nós colocávamos algumas ameaças que esses animais enfrentavam e os estudantes sempre compartilhavam as suas percepções sobre essas ameaças. O projeto destaca muito a importância de encantar para preservar. Qual animal despertou mais curiosidade nas crianças durante as atividades? Que eu pude observar, o animal que mais chamou a atenção dos estudantes foi o nosso primata muriqui, porque muitos alunos têm um conhecimento de diversas espécies de primatas exóticos e eles não fazem ideia de que aqui na Mata das Araucárias nós temos a presença do muriqui, que é o maior primata da América, e isso causou muita curiosidade e encantamento aos estudantes. Falando no contato com os estudantes, como foi abordar temas como atropelamentos, caça e desmatamento com as crianças e adolescentes? Abordar as ameaças como atropelamento e caça, enfim, com certeza é a parte mais sensível de toda a apresentação do nosso projeto. E é muito interessante que quando a gente vai trabalhar as ameaças, os alunos eles se sentem confortáveis em compartilhar conosco as suas vivências. Infelizmente, muitos deles já presenciaram atropelamentos ou conhecem alguns familiares envolvidos com caça e eles se sentem confiantes em compartilhar essas experiências conosco e ao mesmo tempo que eles nos contam, eles automaticamente já fazem uma crítica mediante essas situações. Observar esse discernimento que os alunos apresentam e essa sensibilidade que eles têm foi muito interessante e valoroso para nós, porque a gente percebe que os adolescentes, eles já manifestam um senso crítico mediante a essas ameaças. Os professores podem ter acesso ao material do seu projeto? A etapa de disponibilizar esse material para os professores ainda está em elaboração. Nós estamos fazendo uma parceria com a CED e nós vamos disponibilizar o guia no seu formato digital para todos os professores via e-mail e também nós objetivamos adicioná-lo no Leia Paraná, que é uma plataforma onde os estudantes têm um livre acesso para fazer a sua leitura. Beatriz, obrigado por dividir conosco um pouco sobre a sua pesquisa. Se você gostou desse episódio, não deixe de conferir o episódio 2. Nele, nós conversamos com o Eduardo, coautor do guia. Até mais! Conexão Ciência.